Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carolina Sales, psicóloga, e hoje eu estou aqui com o Dr. Augusto Tudo bem? Pisatti, pediatra. Nós vamos conversar sobre como o ambiente familiar interfere na reação, no comportamento e na saúde das crianças. E você pode, ao longo aqui da nossa conversa, colocar suas perguntas, suas dúvidas, porque esse assunto, uau, dá pano para manga, muita O conversa. dia inteiro, né, O dia Carol? inteiro, isso daqui dá pra gente falar o dia inteiro desse assunto. Ou quase nada tem aqui. E com certeza, né, se você contribuir aí com as perguntas, a gente vai tornar esse bate-papo ainda mais rico. Então, coloque aqui, venha participar com a gente. E nós já deixamos aqui também todos os nossos contatos, então você também depois vai poder entrar em contato com a gente. Já temos aqui o site da Clínica Pisatti e também lá do Iberer. Então, você já tem aí dados para estar conosco, para nos acompanhar tanto aqui como depois. Ah, sim, mas eu quero dizer onde nós estamos. Nós estamos em Alphaville, Barueri, São Paulo, e os nossos consultórios ficam aqui pela região, mas você, enfim, de qualquer outro lugar pode ter acesso a esse nosso conteúdo e pode, com certeza, tirar as dúvidas com a gente e entrar em contato depois pelos nossos endereços, ok? Vamos lá, então? Vamos lá, doutor Augusto, quer se apresentar, quer, enfim, se colocar aqui, como é que é, né? Há quanto tempo, a gente estava conversando, há quanto tempo ele já Nossa, está aqui em Alphaville? eu sou formado há bastante tempo, não vou falar o número de anos para não denunciar a idade, né? Mas eu estou aqui em Alphaville há 35 anos, sempre com um consultório, atendendo a população daqui. E desde o terceiro ano de faculdade eu já atendia a família. Então, é um tempinho ouvindo as questões das mães e famílias e vivendo esse mundo, né? Sim, sim, Então, sim. assim, a gente vem aprendendo nesse tempo todo, a Sim, gente pode falar assim. sim, e é um mundo vasto, né? Eu fiz o mestrado justamente em terapia sistêmica familiar também, e eu fiz com adolescentes obesos. E aí a gente observa, assim, né, que em qualquer sintoma, né, que a criança, o adolescente, em qualquer sintoma que aparece, como a família interfere, Sim. né? Ou geralmente favoravelmente, e às vezes com o melhor desejo do mundo, de um jeito que às vezes acaba não sendo tão favorável, não porque a intenção não seja Não, é essa. mesmo porque, né, a criança está inserida nesse meio, né, Carol? Exatamente. Ela faz parte, ela nunca você pode pensar numa coisa isolada, ela faz parte desse ambiente, recebendo influência o tempo inteiro, não é isso? Exatamente. E assim, é o primeiro sistema que ela pertence. Nasceu, o primeiro sistema é a família. É. É ali que ela Acordou o cordão umbilical, aí tá na tá ali, família. tá na família. Chegou. Pois é, e é ali que ela vai aprender justamente os valores, todo o aprendizado dela, cognitivo, emocional, como se Sim. relacionar, tudo ela vai aprender ali. E claro, a saúde física também, porque a saúde física também passa por tudo isso, Sem dúvida, né? né? Porque quando você pensa em saúde na criança, tem um tripé, que é o tripé físico, né? Que é o Sim, físico, onde é o controle de doenças, tudo tem um tripé que faz parte da nutrição, que é fundamental, e a parte fortíssima, que é emocional, mesmo que você pode falar melhor do exatamente. que eu, o quanto Exatamente. isso interfere e forma faz parte da integridade da saúde da criança, né? Sim, sim, porque é a maneira como ela vai formar a identidade, né, a personalidade, é a maneira como ela vai se comportar e se relacionar com o mundo e com ela mesma, com o corpo, com, né, o quanto de consciência ela vai ter do próprio corpo, o quanto de cuidado ela vai ter desse próprio corpo, e na vida adulta, para sempre. Isso começa ali, naquele E ambiente. também receber influência da expectativa dos pais, né, Carol? Assim, Sim, tudo que o pai espera e projeta, né, que a gente fala projeção, né? sim, Tudo que a mãe espera e projeta na criança é quase que a gente pode dizer que é uma carga que a criança recebe, né? total. E essa carga vai formar a estrutura da criança. Então, nós como mães, tudo temos essa responsabilidade de passar essa carga toda emocional para a criança, né? Sim, sim. E essa carga emocional, ela, como eu disse, né, ela pode ser uma carga emocional que vai impulsionar mesmo a criança, enfim, para o desenvolvimento, ou se ela vem junto com ansiedade, se ela vem junto com uma expectativa alta Sim. demais, que de repente, né, porque claro, a criança ela tem o ritmo dela de desenvolvimento, Não, e você né? pensa que é o organismo que está em formação, não é, Carol? Informação.
Exato. Então, assim, esse equilíbrio entre a razão e a proteção, né, que a gente pensa assim, tem esse conceito forte de proteger, mas se a proteção ela passa a razão, ela acaba bloqueando até o desenvolvimento da criança, porque ela não tem como se expressar. Eu sempre ponho esse conceito, Carol, assim, que eu falo isso para as pessoas que no meu consultório, que para a criança subir, ela precisa pisar em terreno firme. Né? Exatamente. Em um terreno que seja firme. Então, assim, quando a proteção e a sensibilidade ela ultrapassa a razão, a criança não tem essa estrutura para poder subir. Exatamente. Né? E eu acho que assim, né, os dois extremos, quando fica solto demais, ela fica sem estrutura, ou quando fica hiperprotetor, né, aquela coisa da superproteção, de um lado e de outro, né, a gente diz assim, né, tem a rigidez ou excesso de flexibilidade e tem ali o meio do caminho, que é o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Agora, a gente coloca o equilíbrio, né, como uma meta, né, Carol, mas nenhum de nós... O equilíbrio é assim, né? O equilíbrio não é assim. Quando a gente fala equilíbrio, que é a média é só 50%, né? Os outros 50% estão fora da média. Né? E nós trabalhamos muito mais com fora da média, não é isso, Carol? E nós também, como pais, nós passamos por estruturas onde a gente teve que dar com a emotividade, com a emoção, e a gente sabe como é difícil a gente poder conduzir uma firmeza para um filho. Sim, sim, porque é assim, é o exemplo que você dá, né? Passa por todos, o seu estado emocional, o seu estado interno, quanto de... porque, obviamente, educar filho requer um tanto de paciência, de controle emocional, não só o educar, mas, por exemplo, a criança está com febre, né? O equilíbrio emocional para cuidar daquela criança, para não... até para que aquela criança esteja... ela vai ficar mais estável, certamente, ou pelo menos mais segura emocionalmente, se aqueles pais também estiverem mais confortáveis. Só que você está vendo o filho com febre, aí vai ficando preocupado. Então, haja equilíbrio emocional, controle emocional, para que esse cuidado seja nisso que a gente chama aí, né, no meio do caminho. Claro, eventualmente... porque o filho, depois que nasceu, ele vai, é eterno, né? Assim, até o pai, enfim, falecer, ele continua. Então, eternamente você vai ter as situações, conforme cada idade, enfim, cada idade os pais têm uma demanda diferente, mas você vai sempre ter aquela preocupação. A questão é como que você daí administra isso internamente para administrar isso nessa relação. Isso vai passar por todos os aspectos. Nós estamos conversando até antes de começar aqui a conversa com todos vocês, mas é o sentimento de culpa, né? De você deixar alguma coisa passar. Né? Quer dizer assim, nossa, eu como pai ou como mãe, não vi isso acontecer, não me preparei, não percebi que estava acontecendo isso. Então, é depositar confiança, né, Carol, no profissional que está na tua frente, e você ter uma unidade, né, e poder saber que você tem que depositar confiança em alguém. Sim. Hoje a gente estava também conversando sobre uma influência enorme, né, da parte externa, da mídia, e não que não seja bom a mídia, mas assim, o quanto você é cobrado, né, Carol? Hoje nós estamos falando sobre que a mãe hoje é muito cobrada, e a gente vive isso, né, e sabe que não é difícil, não é nem um pouquinho fácil ser mãe nos dias de hoje, por causa da cobrança que tem, não só a cobrança dos contatos, mas a cobrança de você falhar em algum momento, né, Carol? E eu fico pensando, o senhor é pediatra já aqui em Alphaville há mais de 30. Mais de 30 anos. Então, eu fico pensando assim, ao longo desses 30 anos, a gente teve uma influência da tecnologia enorme. Como é que o senhor vê isso, né? Para a família, como é que a família foi recebendo e como é que isso foi se organizando nos cuidados com a criança, né? Porque hoje você tem acesso a tudo. Eu fico imaginando, e a gente até estava falando disso, porque também tenho essa experiência no consultório, a pessoa chega com um diagnóstico pronto, né? E há 30 anos atrás a gente não tinha isso. Então, como é que é essa interferência, né, da mídia, dos meios sociais hoje? Como que a família normalmente traz isso aqui para o consultório? Então, isso, eu acho que a palavra que eu posso colocar é que isso aumentou muito a tensão. Porque hoje você não consegue esperar mais, né? Sim. Você não espera um resultado, você não espera uma coisa acontecer, você tem uma maneira de consulta imediata e você também espera um resultado imediato. Então, isso acaba aumentando a cobrança em cima dos pais, de você, puxa, você não viu, não percebeu, e você não tem aquele momento de você esperar uma certa evolução acontecer.
né? E a outra coisa é que quando você vai consultar alguma coisa, se você tem uma experiência profissional, você tem um filtro para você enxergar aquilo. Então, você olha e fala, não, isso aqui é um exagero, não pode estar acontecendo. E quando você está envolvido emocionalmente no assunto, com um filho com um problema, ou com alguma coisa que você queira consultar, geralmente você não vai abrir o olho, desculpa, para as coisas simples, você vai olhar o mais complicado, sem dúvida, o mais sério. Então, e vai sofrer. O sofrimento aumenta muito. Né? E às vezes é um sofrimento desnecessário, porque a criança talvez não esteja com aquele quadro, mas vai se fazendo uma leitura do pior cenário. Então, até você chegar aí, você ouve uma palavra, não, isso é uma coisa simples, demora muito para chegar. Né? Então, a influência é uma influência em aumento de tensão e aumento de expectativa do resultado. Sim, porque eu fico pensando hoje também, né, assim, com o WhatsApp, porque uma coisa é, né, a gente fala o Dr. Google, né, o brincadeiro jargão do Dr. Google, porque você vai lá e pesquisa. Mas com o WhatsApp é a mesma coisa, né, você tem grupo de mães, e aí eu já tive, né, uma experiência, assim, de grupo de mães, aí a mãe faz um comentário, e as outras comentam também, e ela começa a ficar preocupadíssima com o comentário das outras mães, mas são, assim... Tem algum profissional ali olhando para aquele quadro? Porque ali são mães e estão envolvidas pela emoção. E a comparação, né, Carol? A comparação. Porque você compara o que a outra mãe está dizendo, você deixou de fazer isso para o seu filho, então como eu posso deixar isso? Eu não estou incluído nesse grupo de proteção, aquilo que nós falamos da proteção, você não está protegendo o seu filho, então é isso que nós falamos, a cobrança em cima da mãe e do pai, dos pais hoje, é uma cobrança muito maior. É muito maior e assim, né, eu observo também isso de consultório, a mãe hoje que não amamenta, porque infelizmente às vezes acontece algum problema, problemas, né? Ela se sente numa impotência ou numa incompetência, e aí, puxa, até complexo, né? Quando a gente daí começa a fazer perguntas para essa mãe, para ampliar o universo dela, a gente vai percebendo o quanto ela está focada no ideal de mãe que tem parto normal, amamenta, faz todos os cuidados, a alimentação é perfeita, introdução de alimentos. Introdução de alimentos é muito comum ter alguma não ser fluida. Para muitas crianças vai ser, mas tudo, né, Carol? Pois, em tudo, no andar, no falar. Você esperar, porque voltamos para a ideia da normalidade, né? Quando você pensa numa evolução, quando você fala criança com tantos meses faz determinada coisa, nem todos fazem. Isso não significa que seja uma normalidade. Exato. Então, quando a gente pensa isso, fala, mas isso que tem a ver com a evolução da criança? É a tensão em volta da criança que está na sua frente. Então, sempre quando me perguntam o que eu faço para o meu filho se desenvolver bem, como é que eu posso estimular meu filho? A primeira palavra que vem na cabeça é liberdade. Tá? É deixar ir. Né? Quer dizer assim, deixa ele tentar fazer, deixa ele conseguir, ele vai ter o tempo dele. Né? Então, não é assim, olha, eu sempre falo, completou 6 meses, não é que completou 6 meses hoje e imediatamente vai estar fazendo determinada coisa. Quer dizer, deixa aí o seu tempo. Né? O ser humano é tão complexo, né, Carol? Sim, e tem a sua singularidade, né? Isso, cada um o seu tempo. E se todo mundo fosse igual, seria muito chato viver. Sim, não, ainda bem que não somos robôs. Então, na criança a gente vê isso, e tem muita comparação. Né? Mas o meu filho com 1 ano já anda, ou não anda, mas o que tem de errado isso acontecer? Então, quando a gente fala que isso influi, que o ambiente influi no desenvolvimento, está justamente aí. Quanto maior a tensão, quanto maior a pressão em cima da criança, pior para o desenvolvimento emocional. Mais inseguro. Né? O que a gente percebe depois de um tempinho de cuidado é que a gente não sabe como a tensão passa para o filho, mas aquilo de uma forma passa. Mesmo que você não fale, né? Não verbalize. Exato, porque a criança, e isso já desde bebê, né? A criança, ela se relaciona muito pelo sensorial, né? Pelo toque, principalmente quando é bebê. E mesmo quando vai ficando maiorzinho, ainda é muito pelo toque, pelo segurar, pelo estar junto, o colo, né? Que ainda leva um tempo. E se você tá mais tensa, mais rígida, tudo isso a criança também percebe. Sim.
A criança é muito mais emoção do que razão, né? Muito mais. 70%, 80%. Então, às vezes as mães perguntam, mas o meu filho sente isso? Com certeza sente, porque ele não vai racionalizar, ele vai sentir. Então ele vai sentir e fala, puxa, mas eu nem contei, por exemplo, que eu estava grávida. Como é que ele percebeu? Ele percebe pela mudança, pelas nuances, né, Carol? Sim. Nuance mesmo sendo muito pequeno, ele vai perceber. Sim, percebe tudo. Então, aí está uma responsabilidade de você ter um ambiente bom, né, Carol? Um ambiente saudável na família. Exatamente, um ambiente em que você possa... E acho que, falando do ambiente saudável, um outro aspecto que com certeza mudou também ao longo desses 30 anos, eu quero ouvi-lo sobre isso, porque eu sei o quanto isso repercute, é a presença do pai hoje, muito mais intensa do que antigamente, do que há tempos atrás. Precisa. E isso é fundamental, inclusive, para um ambiente saudável, porque a criança ter os dois modelos, né, o modelo do homem, da mulher, do pai, da mãe, enfim, é fundamental, né, ela ter ali essa base que está ali amorosamente, né, estimulando, cuidando, ensinando, sendo exemplo, transmitindo os valores, os costumes. E tem a dualidade, né, da percepção do que como a mãe e mulher vê um assunto e como o pai, homem, vê o assunto. É totalmente diferente, não é totalmente diferente. Então, eu estava conversando hoje, inclusive, com alguns pais, que o pai funciona como um para-raio, às vezes, da coisa, porque a mãe está numa ebulição de emoção, não é isso? Então, é principalmente no início, principalmente no início. E é muito difícil para o homem até entender isso, não é, Carol? Entender o que está acontecendo. Então, ele pode falar assim, não, mas olha, isso não é tudo isso, talvez seja menos coisa, quer dizer, funciona como um contraponto. Isso é uma outra coisa. E a outra é entrar no mundo da mãe e da criança também, não se considerar um adorno só, exatamente, é isso? Fazer parte integrante do cuidado da criança, né? Sim, e precisa fazer parte desse cuidado em todos os aspectos. Primeiro porque dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente até diz o seguinte, né? A mãe está no momento que a gente chama de simbiose, né? Logo que a criança nasceu, é aquela situação mãe, bebê, mãe, né? Aquela mistura ali que a mãe fica o dia inteiro naquela situação, até que a coisa vai modificando um pouco. E nesse momento, o papel do pai de fazer ali uma intervenção, de trazer, né, a mulher... Uma ajuda, exato. E de partilhar, claro que o homem não pode amamentar, e é o momento da amamentação, mas ele pode fazer várias outras coisas. Ele só não pode amamentar, né? O restante... o trocar fralda, o dar banho, o estar junto, o ser apoio, o conselheiro, entender. Tudo isso dá para fazer, né? E eu vejo que hoje os homens são cada vez mais participativos. Precisa, porque o mundo acaba exigindo isso, né, Carol? Porque hoje, geralmente, pai e mãe estão no ambiente de trabalho, tem que dividir responsabilidade. Não tem isso, isso é só da mãe, isso é só do pai. Exato. Né? Tem acontecido com bastante frequência consultas que eu tenho, às vezes, até só com o pai. E eu sempre falo assim para as mães que é bom para a criança ter o dia dos meninos, que eu falo assim, o dia do pai estar tomando cuidado, ou deixar o pai tomar um pouco de conta para ele poder sentir. Né? Isso que você falou do toque, né, Carol? Assim, e que é diferente, né? O toque do pai, o toque da mãe. Outra vez, às vezes a maneira de segurar, tudo muda, né? E acho que para a formação do ser humano é importante ter essa dualidade, né? Que é sempre o tempero das coisas. Né? Não, nós somos seres duais, né? A gente diz lá também na psicologia, né, que a gente tem luz e tem sombra. Todos nós temos um lado racional, um lado emocional. E ter essa dualidade, né, no pai e na mãe presente é muito importante. E até quando acontece um problema, então a maneira de você receber, a mãe receber um problema ou do pai receber um problema, é diferente. É muito diferente. E aí ter essa conversa, né, esse apoio, vamos dizer, né, Carol? De poder ter um apoio, um tá com mais tensão, o outro está com mais razão, e tentar, com isso, ter uma melhor ação. Exatamente, fazer, né? Exatamente, porque nem tanto lá, nem tanto cá, né? Se a gente for só razão, né? Principalmente na criação dos filhos, é importante a emoção, ela vai estar presente sempre, mas também ser só emoção, não, é ponderar, e dois olhares, né, eles fortalecem, exatamente, eles se complementam, em alguns momentos vão ser divergentes, isso faz parte, inclusive, para a criança aprender esse universo diverso, né, que ela tem. Que é o universo que começa com
o micro da família para depois o ambiente social, né, inteiro, né, exatamente, né? É o primeiro núcleo que ela tem, depois ela vai ter, né? Primeiro pai e mãe, né? Primeiro mãe, depois pai e mãe. Primeiro mãe porque é os primeiros dias, né? Daí pai e mãe, e a gente vai ampliando, irmãos, né? Avós, enfim, depois escola. Né? E aí vai, aí os amiguinhos, e esse ambiente vai aumentando cada vez mais, mas o primeiro, então, e aí durante toda a infância, por isso que a família é tão importante, porque quando a criança já está maior, ou é adolescente, ou na vida adulta, nós temos muitos outros ambientes que a gente frequenta, mas a criança, essencialmente, o ambiente dela é a família. É a formação, né? Exatamente. É a formação, você dá a estrutura, é a maior herança que você pode dar, né? Exatamente. É a estrutura, quer dizer, quando você pergunta, bom, o que eu faço com meu filho em determinada situação? Se ele tiver uma estrutura bem formada, ele vai ter um julgamento, né, Carol? Com um tempo de evolução ele vai ter isso. Sim. Por isso que é importante esse exemplo, né, que você estava comentando, de como a gente age como pai, como mãe em determinadas situações, porque a criança vai percebendo como está essa reação. Lógico que ela tem toda a bagagem emocional, mas ela vai recebendo esse componente de como você reage. Reage, né? Exatamente. E aí eu fico pensando que aqui no consultório talvez seja muitas vezes, como eu também já vivi essa experiência, porque durante 10 anos eu atendi criança e eu tive essa experiência bastante tempo, no sentido de que a criança vem para um atendimento, mas o atendimento ele é muito mais com os pais do que com a criança. Sem dúvida. Em psicologia é assim, na pediatria eu imagino que também seja. Porque a criança você vai examinar e tal, mas os pais, quando você está ali conversando com os pais, você vai compreender como é que é esse ambiente, o que está acontecendo nessa família, porque a criança ela é uma esponjinha, ela capta muito o que está acontecendo. Isso até interfere na resposta que a criança pode ter na cura. Não com certeza. Porque quando você pensa num tratamento, o tratamento não envolve uma medicação, envolve o cuidado. O cuidado, né? exato. Então, o cuidado de como você age quando a criança está doente, de você ter um ambiente saudável, de poder dar o suporte para a criança superar dificuldades, sejam dificuldades emocionais ou dificuldades, no caso físicas, como uma doença, é extremamente importante. Muito. Eu fico, sempre quando eu atendi os pais, e hoje eu faço só orientação com os pais, atendo mais os adultos, mas é poder dizer assim, o que está acontecendo ali, que essa criança está reagindo tanto num sintoma que ela tenha, porque muitos dos sintomas que a criança apresenta, sejam eles de ordem emocional, por exemplo, ela ficou mais agressiva, ou está dizendo muitos nãos, ou está brigando muito, ou na escola tem alguma coisa diferente, ou os sintomas físicos mesmo. De repente, o sono já não está, né, ela voltou a não dormir à noite, ou não está comendo, ou ela está adoecendo. Algum sinal ela está dando ali. E este sinal, ele pode ter muito a ver com este ambiente familiar, com essa dinâmica familiar. Sempre tem, porque sempre é o resultado de uma ação e reação, né, Carol? Sempre vai existir isso. Né? Não existe a doença, existe o doente, quer dizer, a pessoa, né? E a pessoa está incluída no ambiente, que é o ambiente familiar. Né? Então, tem isso, essa resposta está muito ligada a isso. Eu me lembro, né, estudando a obesidade infantil, enfim, e às vezes a criança obesa, claro que tem vários fatores a influenciando, mas uma das coisas, às vezes é porque a família tem algum problema, por exemplo, entre o pai e a mãe, e a criança adoece meio que para roubar a atenção, para desfocar a atenção. E não é que ela faz isso conscientemente, claro que não, mas quando a gente vai observar aquela dinâmica, a gente observa que os pais estão tão distraídos ali com aquela criança, que aquilo mantém o sistema familiar daquele jeito. E quando a criança vai para o pediatra, vai para a terapia, o que acontece é que a gente começa a devolver isso para os pais, né? Fala, olha, isso daqui é um reflexo do que está acontecendo. Vamos cuidar exatamente de onde está a causa, a fonte. Né? Às vezes esse chamar atenção, às vezes é até o próprio medo do que está acontecendo com o pai ou com uma mãe. Né? Tá? Então, a criança não tem a racionalidade de chegar e conversar sobre um assunto. Então, assim, como eu posso, entre aspas, chamar atenção? Às vezes eu falo para os pais assim, o que você, se fosse seu filho, o que você estaria falando nesse momento?
né? Sim. Então, eu estaria falando, nossa, pai, eu estou muito preocupado pelo assunto que está acontecendo. Então, a forma da criança chamar atenção são para as coisas mais básicas, que é alimentação, Sim. sono. Então, para de comer ou come demais, ou dorme demais, ou para de dormir, ou tem distúrbios de sono. Quer dizer, assim, onde é a linguagem, né? É a linguagem dela, usado, é o né? recurso que ela tem para comunicar. É o espelho da família, exatamente, né? exatamente. O adulto ele tem o recurso da linguagem, da racionalização. A criança não tem esse recurso. O recurso dela são esses sintomas. E assim, o que eu percebo, acho que você pode até falar melhor do que eu, que quando a criança chega a verbalizar um problema, é que a coisa já está explodindo. Sim, né? A coisa já passou qualquer nível de exatamente, defesa, né? Exatamente. Aquilo já está, os pais ou não estão olhando para aquilo, ou até estão da maneira que eles podem, da maneira que eles conseguem, porque todo mundo tem uma intenção boa ao fazer o que faz, né? Ninguém, obviamente, ninguém faz algo, não, porque eu quero prejudicar o meu filho. Claro que não, ninguém faz isso conscientemente ou intencionalmente. Ocorre que é uma dinâmica, né? E é interessante porque a nossa posição de profissional é muito de auxiliar a enxergar essa dinâmica com outros olhos, que às vezes a família, por estar inserida, por estar emocionalmente envolvida, não está tendo essa percepção. Sem dúvida, acaba acontecendo quando você está dentro de um problema, você acaba não enxergando aquilo. Exato, né? exato. E aquilo, né? O que você falou é muito importante. A intenção sempre é ótima, a gente sabe disso. Sim. Mas todo mundo carrega uma história de vida. Exatamente. Né? Exatamente. Dificuldades que você passou, maneiras que você foi Exato. criado, como a sua família reagia em determinadas situações. Sim, né? sim. Então, isso, naquele momento, vem os medos que você passou, como na tua infância. Então, quando aquilo chega na tua frente, no teu filho, você, às vezes, não sabe qual é o caminho. E, para nós, é muito importante tentar enxergar isso e poder tentar mostrar que são coisas que podem estar acontecendo e a gente tem como ajudar. Sim, né? é muito interessante. Eu tenho uma amiga, ela tem duas meninas, e essa história ela conta, porque ela tem blog de mães, enfim, então ela conta, eu me sinto à vontade para contar. Ela, quando nasceu a segunda filha, ela decidiu parar de trabalhar, porque ela falou, não, agora eu quero ser mãe, quero cuidar das minhas filhas. Ela era executiva e tal, e decidiu parar, e de repente as crianças começaram a adoecer, e ela lá no pediatra, semanalmente, e era outra. Aí um dia o pediatra fez a seguinte pergunta para ela: você está feliz? A hora que ele perguntou isso, ela conta, foi um choque. Eu comecei a chorar, mas eu chorei. Eu acho que eu não fazia essa pergunta há tanto tempo. Alguém chegou que eu estou sentindo, é isso, né? Era isso, eu estava assim, infeliz. Assim, mas como que eu poderia admitir infelicidade se eu estava como mãe, como eu tinha decidido? Mas a questão não é essa. Assim, porque sim, nós temos vários desejos. O desejo de ser mãe, ele não precisa ser em parte integral e tá tudo certo. E volta a tal da culpa, né? E volta a tal da culpa. Então, olha que coisa interessante. Ela não se percebia infeliz, ou mesmo se em algum momento perceber, não, claro que não, porque aqui, ó, eu consigo, eu sou uma mãe que eu dou conta das duas. E aí, quando ela se deparou com isso, e aí fez um caminho de equilibrar e de retomar a profissão, as meninas muito saudáveis. E gozado que a impressão que a gente tem, por exemplo, bom, então para de trabalhar. Eu várias vezes já cheguei a falar para mães que me perguntaram, executivas e tal, falei, não, você pode trabalhar e você pode ser mãe sem culpa nenhuma, porque muitas pessoas sobreviveram assim. Exatamente. Né? Agora, como é que você dá... Então, mas como é que eu faço então? Não tem a culpa do que você está fazendo. Exatamente. Né? Porque, ainda mais mulher, né, Carol? Arruma um tempo de qualquer forma para conseguir fazer o que é importante. Não é verdade? Arruma, sempre. Eu costumo brincar que é o seguinte, né? Eu posso perguntar assim, você tem um horário aí para tomar um café comigo? Não, não tenho. Mas olha alguém que, assim, alguma referência, alguém que você admira muito, e a pessoa te liga, sei lá, de um outro país, e diz assim, olha, eu tô chegando no Brasil, quero uma reunião com você hoje. Você vai dar um jeito, vai largar tudo e vai para aquela reunião. Porque é uma questão de prioridade. E a mulher, ela sabe fazer isso muito bem. E se você estiver bem consigo mesmo, fazendo, trabalhando, né, Carol? O teu filho vai entender
que você está bem e você vai conseguir dar o suporte emocional para ele. Exatamente. Vai conseguir. Eu costumo dizer que o termômetro da criança, ele está muito no estado Por emocional da dentro. mãe. Por dentro. E por dentro, está dentro dele. E assim, se a mãe está bem, a criança, se a mãe, o pai, se a família está bem, essa criança fica bem. Se pudesse dar um conselho, assim, começa por você. Sempre. Né? Sempre Começa por dentro de você. É. Não adianta você pegar uma rotina e tentar fazer aquela rotina se você não acreditar que aquilo é o que tem que ser feito. Então, se você acreditar que teu trabalho está te fazendo mal, e isso está fazendo mal para os teus filhos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu atualmente, eu desenvolvo vários trabalhos com as mulheres, justamente, né? Hoje meu foco tem sido muito as mulheres, e as mulheres, elas se sentem muitas vezes deixando uma parte da vida para trás. Ou é a carreira, ou é a maternidade, ou tanto porque ela posterga a maternidade, ou é porque ela não está dando a atenção que ela gostaria para os filhos, ou o casamento que ela está deixando de lado, e vem uma culpa de todos os lados, né? E que assim, como é que você pode colocar tudo isso numa balança de maneira que assim, você não vai ser nota 10 em tudo, porque não existe. Não existe. Não, e o importante sempre é a tal da qualidade, né? A qualidade, a qualidade do que você passa do relacionamento para o seu filho. Quer dizer, a verdade, né? Eu sempre falo que a mamãe tem que ter aqueles olhos de coruja, né? De olhar bem para dentro do filho, que você consegue passar de informação boa para ele. A qualidade não é tempo. Né? Exato. Quer dizer, exato. Hoje eu pensei, puxa, mas eu não fiquei, eu não faço, eu deixo de fazer, mas se você tiver uma qualidade de sentimento, Sim. Uma qualidade de percepção, se você estiver presente na vida do seu filho de uma forma saudável, não vai medir por número de horas, porque tem pessoas que têm um número de horas sobrando e não conseguem dar essa qualidade de relacionamento. Exatamente. E isso em tudo, né, Carol? Em Isso tudo. com o relacionamento não só familiar, mas em casal, tudo. Se você tiver qualidade de relacionamento, tudo vai funcionar. Exatamente. As pessoas às vezes ficam bastante presas, né, ao tempo que se passa. Óbvio, se não tiver tempo nenhum, sim, né? Aí é impossível, não, né? É impossível. Agora, a questão é muito mais a qualidade, o quão disponível. E hoje a gente tem quase um amigo, quase inimigo, né? Assim, esse daqui, e que eu observo, às vezes, em shopping, os pais com as crianças, em parques, mas no celular. Então, você está ali. E aí você fala para ele não usar, né? Isso. Não dá certo. Fala para ele, quer dizer, é um contra-exemplo. Eu digo para você não fazer o que eu estou fazendo, e eu estou aqui com você, mas eu não estou bem com você. Então, se você pode aproveitar o tempo de estar com o filho, eu faço muito essa orientação. É um momento que inexiste celular. Sim, vai ter o seu momento do celular, mas o momento de brincar com a criança, aquele momento de qualidade, que é importante que você tenha, mesmo que você seja executiva, trabalhando, ok, mas no fim de semana, é aquele momento de estar presente ali com o filho. Isso interfere tanto na saúde. Sem dúvida. Eu sempre falo assim, que é para você trocar o touchscreen pelo touchskin. você encostar um pouquinho, né? Todos nós hoje temos que usar, faz parte hoje inerente da vida Sim. profissional, tudo mais. Às vezes a gente tem que lembrar que ele pode ficar um pouquinho de lado. Sim, sim. Né? E se teu filho está ligado a isso, você está presente vendo o que ele está fazendo, comentando, conversando, quer dizer assim, não deixar isso como uma forma da criança estar isolada e resolvendo o problema porque ela está ocupada com aquilo. Não faça isso, esteja presente. Sim. Sim, doutor Augusto, do ponto de vista da saúde, até da saúde ocular, né, da coluna da criança, a criança que hoje, porque hoje os pais usam muito o recurso do celular, o iPad, enfim, sabe, de como acalma a criança, né? A criança está ali mais agitada. Distrai, né? Distrai. E aí distrai. Então, por exemplo, é comum a gente ver em restaurantes, né, os pais com filhos pequenos e eles estão ali brincando e tal. E assim, como hoje, né, a tecnologia está sendo vista, do ponto de vista da saúde geral ali da criança, essa introdução já desde pequeno, porque com 1 ano eles sabem fazer assim. É impressionante, né? Então. Assim, com 1 ano e meio, sabe entrar direito, sabe quais são exatamente os botões para chegar sei lá, na galinha pintadinha, onde quer assistir, enfim. E como é que isso está sendo visto pela pediatria? Isso está sendo visto de uma forma muito forte, que hoje a recomendação é realmente a gente limitar, porque nós não sabemos até onde isso pode ir.
Da parte física, tem discussões enormes de quanto pode você ter em relação à parte de ondas que você está recebendo. A parte de vista não tem tanta discussão, mas assim, o que me incomoda muito é você dar para a criança uma coisa que já vem feita. Tá? Tem uma coisa que ninguém tira da criança, que é a parte de a inventividade que você pode ter, a parte de criação. Sim. Tá? A criança pega um nada e transforma em alguma coisa. Isso já vem transformado, já vem criado. Então eu sempre falo, o fera é o que está fazendo o software. A criança não está criando nada, ela está apertando o botão. E eu já tive, crianças maiores, vários problemas por uso abusivo de celular, essas coisas. Então, voltamos para a palavra de crítica, de equilíbrio. Sim. Ninguém vai dizer que você não vai fazer parte da tecnologia, meu filho, lógico que vai, mas tem que ter crítica. Sim. Acho que a criança tem que ter o tempo dela. Sem isso, ela tem que pegar uma massinha e transformar em alguma coisa, um papel, fazer conta que é alguma coisa, e não pegar uma imagem já feita que ela aperta o botão. Pois é, e isso tem uma repercussão por todo o desenvolvimento, porque tudo na vida requer um tempo, né? Por exemplo, para você aprender a ler e escrever, leva um tempo. Para você aprender um esporte, leva um tempo. Para você conseguir um emprego e para você subir na carreira gradativamente, tudo isso leva um tempo. E aí, uma das coisas que a gente observa, advinda dessa tecnologia, é uma geração chegando no mercado de trabalho já querendo ser chefe, porque é tudo rápido. Muito instantâneo, é tudo muito rápido, com um toque já fez. Então não tem o processo, que é muito diferente de tempos atrás, que, por exemplo, eu quero me corresponder com alguém que está no Nordeste. Eu tinha que escrever uma cartinha, ir até o correio, ou ir até a papelaria, comprar um envelope, ir até o correio, colocar no correio, pegar a fila, colocar no correio. Daí, alguns dias depois, 3, 4, às vezes uma semana, dependendo do lugar, a cartinha chegava lá, aí aquela pessoa lia, aí ela me respondia, fazia todo o processo de novo para responder. Então, isso levava um tempo, tinha um processo de construção, desde pequena, em vários setores da vida. Era com a massinha, era com a areia, com a argila, era com o toque, mas também era com outros aspectos da vida da criança, da infância dela, que ela ia aprendendo que as coisas têm um tempo, né, para amadurecer, para acontecer. E as crianças de hoje, elas não estão com esse tempo. E isso é o processo de desenvolvimento. A base do processo de desenvolvimento é o tempo. É o tempo. Então, eu sempre vejo assim, você tem que tentar e conseguir. Não Exato. É conseguir. Exato. Então, como é que você anda? Você tenta, cai pois e anda. Exato. Você começa a falar assim, emite som, o som vai melhorando, vai se personalizando e forma a palavra. Exato. Então, tudo envolve um tempo. Né? E isso acaba acontecendo exatamente isso. Outra coisa que eu falo que a criança tem direito a chorar. Né? Hoje parece que não pode chorar. Né? Então, a criança chora, a criança reclama. Nós temos que aprender a lidar com isso. Né, exatamente. Carol? Tá? E aonde isso interfere no ambiente familiar? Em tudo, porque se a criança começa a ter qualquer manifestação, você tem que já dar uma coisa em troca, você já está criando uma forma inadequada de viver. Exato, que o quanto ela não vai aprender a lidar com a frustração, que é fundamental. É o não ter, né? Eu não ter. Então, assim, a frustração, ela educa. A frustração, ela vai ajudar essa criança depois na escolinha a conviver com os colegas e por todo o restante da vida, na adolescência, aquele namoradinho, né, aquele menino que ela gosta e não quer ficar com ela, ou a menina, enfim. Na vida adulta, porque ele também vai receber alguns nãos, ele vai ter que se adequar ao mercado de trabalho. Tem um monte de limites que ele vai receber ao longo da vida. E se a família dá essa permissão para a criança, sim, passar pelo processo de frustração, porque é um processo. E sim, tem o choro, porque é um ser humano, tem raiva, né? E tem sentimento. Tem sentimento. Não é? E assim, é quase como se... não pode sentir a raiva, não pode sentir a frustração, não pode ficar triste. Não, sim, a criança pode tudo isso. Porque, aliás, não só pode, como deve. E outra coisa, chorou, o que eu faço com o choro? Exato. Você está com raiva? O que eu faço com a raiva? Não é não ter raiva, não ter choro. Exatamente. Porque é isso nós estamos embotando a afetividade, não é isso? Exatamente.
A criança, ela não sabe nomear, verbalizar, né? Dizer, estou com raiva. Ela não tem, dependendo da idade, né? Mas as crianças menores, elas, onde que elas vão expressar? No corpo. Né, fazendo uma birra ou batendo o pé, é a maneira como ela vai expressar. E aí não é assim, fica quieto, né? Muitos pais, fica quieto. Você está dizendo, você não pode ter raiva, né? E ali você pode dizer, eu entendo que você está com raiva, daqui a pouco talvez você se acalme, então daqui a pouco a gente conversa, eu vou ficar aguardando, né? Mas não querer intervir para a criança sair daquele estado. E saber que nós, como pais, temos momentos que a gente pode suportar mais ou menos porque nós também temos os dias bons e ruins, dias que você está cansado, então... E outra coisa, por que é saudável isso? Porque é o mundo que a gente vive. Exatamente. Então a criança vai ter isso na escolinha, depois na escola, vai ter que aprender a lidar com as nuances da vida. Exatamente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, é importante você se conhecer, você pai, você mãe, porque se você se conhece, você inclusive consegue identificar, eu estou chegando em casa hoje num dia mais estressante, e você pode inclusive comunicar, olha, hoje a mamãe teve um dia cansativo, a mamãe está um pouquinho cansada, vocês podem me ajudar? Se você comunica isso para a criança também se sente respeitada, que é diferente de você não se perceber, também não comunicar, e qualquer grito a mais, qualquer tom de voz a mais que sai, há uma explosão que a criança não sabe nem de onde vem. E também vice-versa, você reconhecer uma atitude do seu filho. Né? Sim. Você notar que ele está, por exemplo, com raiva, tudo, e você perceber, olha, eu estou vendo que você está triste ou que você está com raiva e eu posso te ajudar, quer dizer assim, você entrar na linguagem que ele está te mostrando. Exato. Né? E aí você vai nomeando, eu vejo que você está triste. Quando você diz isso, você está ensinando para a criança a nomear um sentimento, uma emoção. Isso é importantíssimo. E assim, é muito mais útil para a vida dela do que você dizer, não fica triste, não, deixa isso daí para lá. Não, tem motivos. Ou bloquear um sentimento. Ou bloquear. Né? Engole o choro. Engole o choro. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Fica lá, fica de castigo. Assim, eu sei que isso parece que está dando uma regra que não é fácil de fazer, porque tem horas que você mexe com a criança, se ela tiver uma necessidade muito grande de te mostrar uma informação negativa, ela vai chegar no nível para te tirar do sério. Exato. Tá? Isso vai acontecer. Assim, não existe essa perfeição, né, Carol? Essa perfeição não existe. Não. Né? Então, mas é o que a gente tenta mostrar que isso é a realidade de uma troca de sentimentos. Exato, exatamente. E aí, porque a gente sabe que tem os comportamentos da birra, a famosa birra, que toda mãe, né, a mãe, o pai, toda a família passa pela situação de birra, porque é simplesmente uma forma de expressão da criança, né? Ou porque ela está frustrada, ou porque ela deseja algo. E a criança, ela é muito persistente, ela tenta de várias maneiras, ela tem uma flexibilidade para tentar, que às vezes, eu costumo até dizer para alguns clientes no consultório assim, observa as crianças, olha como elas fazem, porque no nosso mundo adulto, às vezes a gente tenta de um jeito, não deu, a criança não, ela pede, aí ela insiste, aí se você não dá, daqui a pouco ela chora, ela se coloca no chão, daqui a pouco ela tá falando eu te amo, dá aqui um beijo, ela vai... Pode ser uma chantagem. Pode, exato. Então, né? ela recorre a vários caminhos, né? E a birra, às vezes, faz parte, é simplesmente mais uma forma que a criança está se comunicando com você. E lidar com isso não é nem um pouquinho fácil. Não é. Porque isso acontece em momentos muito, às vezes, particulares, onde você não tem como agir. Então, você tem que ter muita presença de espírito, de mostrar o limite de uma forma incisiva, mas com tranquilidade. Não é fácil fazer isso. Exatamente. E aí, controle emocional. Porque a facilidade ali de você sair realmente do seu equilíbrio emocional é grande. E não é só por conta do que a criança está fazendo. Porque dependendo do ambiente, você tem uma cobrança interna, o ambiente aqui está me julgando, o que vão pensar de mim como mãe ou como pai, e do meu filho, e que tipo de educação que eu estou dando. Da falha, de como você age com a pessoa. Exatamente. Né? A culpa de você não estar conseguindo segurar o seu filho.
crítica do ambiente externo, como pode olhar Exato. você e falar, nossa, você não consegue fazer isso, aquilo, mas tudo isso faz parte do ambiente do cuidado de uma criança, não é isso? Completamente, porque assim, não existe, né, a partir do momento que você tem uma criança em casa, não existe o controle completo da situação, é impossível, nem adulto tem, nem adulto tem, com criança, então, é tudo, né, e a criança tem um ritmo ali que acaba transformando um pouco o ritmo da casa. Não que a casa vá se adaptar completamente ao ritmo da criança, mas ela tem um ritmo de sono, ela tem um ritmo de mamada, ela tem um ritmo de alimentação. E isso já muda o ambiente, a hora que chega uma criança. E depois, ao longo, né, do desenvolvimento dela, até o que os pais assistem na televisão, sempre, nossa, seriado, né? Tenho vários amigos aí com pais de crianças pequenas, seriado não acontece mais aqui em casa, é só desenho infantil, enfim, tudo muda. Então, muda toda aquela dinâmica da casa. Os filhos trazem, isso é muito rico também. Sem dúvida. Mas aí também tem a conquista do tempo, né? Sim. A criança tem que aprender ao tal do esperar, não agora não é o seu momento, agora é o momento do pai e da mãe. Exatamente. Porque tem que continuar. Para a criança estar saudável, os pais têm que estar também. Sim, né? Emocionalmente, com certeza. não é isso? Senão, você não consegue transmitir essa tranquilidade para uma criança se você não estiver vivendo bem exatamente, também. Né? Exatamente. Por isso, muitas psicoterapias infantis, elas solicitam a participação dos pais muito presente, pelo menos a cada 3, 4 sessões, uma sessão com os pais. Eu, quando atendia a criança, sempre fazia a cada 3 ou 4 sessões no máximo, uma sessão com os pais, porque esse alinhamento para que os pais estejam bem é fundamental. Você começa enxergando o que está acontecendo sempre primeiro, se convencendo que aquilo é verdade, o que está sendo conversado, para depois você conseguir fazer. E de novo, é um processo, o enxergar, se conscientizar, porque a pessoa quando procura, às vezes porque a criança está doente ou está com um comportamento e ela procura uma ajuda profissional, muitas vezes ela só está enxergando o sintoma, o problema, ou um adoecimento, ou um comportamento que está fora ali do lugar para os padrões daquela criança, mas ela não enxerga às vezes o contexto, de que maneira até mesmo ela está colaborando com aquela situação. Muitas vezes ela não percebe. E não tem solução fácil, né, Carol? Quer dizer, não é como uma dor que você vai tomar um remédio e aquela dor vai embora. Então, esse processo de cura da parte emocional que a gente está conversando também vai envolver um processo. Esse processo de mudança que vai demandar tempo, questionamentos, né, Carol? Que são coisas que não são fáceis de fazer. Não, eu costumo dizer até que se fosse, às vezes é mais fácil, muito mais fácil mesmo. Um remedinho eu tomo, a mudança de comportamento é muito difícil. É muito, e assim, a mudança de uma dinâmica familiar, que às vezes não é só o comportamento de um, é o comportamento daquela família. Isso passa, por exemplo, crianças que estão com sobrepeso, e a família. É importante que a família transforme os hábitos alimentares ou a maneira de olhar para a comida. Então, é a família, não adianta eu focar exclusivamente naquela criança, mesmo que seja só ela que esteja com sobrepeso. Ele já está pesado em duas coisas, ele está pesado no peso e pesado na carga que ele está carregando. Exatamente, exatamente. Então, a gente poder mexer nessa dinâmica toda e como o doutor Pisati disse, esse às vezes é realmente um grande desafio, porque pai, mãe, você está ali com a melhor intenção, achando que está fazendo da melhor maneira, e aí quando você percebe que está fazendo alguma coisa que está interferindo no outro, né, a primeira coisa que eu digo é, não tem culpado, nós só estamos constatando uma situação, e está tudo certo, o que podemos fazer daqui para frente? Todos nós acertamos e erramos, né? Isso faz parte da vida. Pois é, exato. Eu tenho uma amiga que é doutora em educação, e eu estou contando que ela é doutora justamente porque essa é a questão. Ela falou assim, olha, eu tenho até doutorado em educação e eu fico me perguntando o que eu vou errar com os meus filhos? Porque é impossível alguém acertar tudo, não dá, né? Ela falou assim, eu fico pensando qual é o trauma que eles vão levar, né? Porque alguma coisa eles vão levar, por mais que eu tenha conhecimento, que eu ensine as pessoas, que eu ajude mães, eu sou um ser humano. Mas o que a gente tem que contar, que a gente pode muito mais passar as coisas positivas do que os traumas. Também isso parte de dentro da gente. De dentro da gente, assim, sim. Você pode pensar, não, essa parte negativa que eu posso carregar, eu não quero passar para o meu filho.
que eu posso passar de positivo para ele? Exato, Né? porque a gente sempre tem algo Sim, positivo para passar. com certeza. Não é? Sempre. Doutor Augusto, eu vou olhar aqui, porque várias pessoas entraram, deixaram um beijo. Uau, tem um monte de gente. A Maria, a Carolina, a Carol Rezende, que bacana, o Delmir, a Clínica Pisati também, a Jaque, a Márcia, que é a Zuzu, querida Luciano, quem mais a clínica aqui também, o Jean, a Denise deixou um recadinho, sou fã do Dr. Augusto. A Gorete também, a Fernanda, abraços, Dr. Augusto. E a clínica que reproduziu aqui também o que o Dr. Augusto falou, a Laide, a Marília, a Maria de Lourdes, o Jason. Um grande beijo para todos vocês que estão aí com a gente. E eu quero, inclusive, deixar um convite para que vocês compartilhem essa live aí na timeline de vocês, porque mais pessoas podem ter acesso. E acho que esse é um papo tão útil, né? É uma conversa tão útil para tanto pai, tanta mãe, que às vezes de você ouvir né, profissionais falando, você começa a olhar para o seu ambiente familiar já de uma outra forma. Isso já te permite começar a fazer algumas mudanças para ter um resultado ainda melhor com o seu filho, com a sua filha. E quando o filho ganha, a filha ganha, a família toda ganha. Né? É bom para todo mundo. Bom, então eu quero deixar aqui um beijo para todo mundo. E, doutor Augusto, você quer dizer mais alguma coisa? Tem algo que você, né, ou algum recado, alguma orientação? Primeiro, agradecer o convite de estar com você. Foi muito produtivo a gente trocar as nossas experiências para poder ajudar essa tarefa, né? E só deixar um recadinho para todos que nós vamos sempre acertar e errar. Todos nós passamos por isso e vamos passar por esse processo. Mas é uma tarefa maravilhosa a gente poder cuidar dos filhos. E ver cada fase do desenvolvimento, né? Porque cada fase tem o seu encantamento, tem os seus desafios e os seus encantamentos. As mães costumam brincar assim, né? Estou passando de fase, é que nem o videogame, né? Passando de fase, aí vem algum desafio um pouco maior. E cada momento de desafio, ele também pode ser de muito aprendizado. Ele pode ser de fortalecimento emocional da família, de fortalecimento da saúde, em todos os aspectos. Saúde social, espiritual, mental, emocional, né? Toda a saúde física, realmente, ela pode ser refletida a partir de uma organização familiar que está em equilíbrio, que aproveita as dores e as delícias da vida, que aproveita a luta, a dualidade da vida, porque a gente tem, em todas as fases vai ter a dualidade, terão as facilidades, os encantamentos e terão os desafios. Sim, eu acho que os filhos ensinam a gente a viver. Exatamente, exatamente. Que bom estar disponível para esse aprendizado. Isso é fundamental, né? Doutor Augusto, muito obrigada. Obrigado. Que gostoso essa conversa, muito boa. E tenho certeza que muito esclarecedora para muita gente aí que está nos acompanhando e que vai assistir depois, porque muita gente assiste depois. Então, mesmo que você esteja assistindo depois, você pode deixar aqui a sua pergunta, que a gente também entra e responde em outro momento. Vamos ter o maior prazer em saber aqui quais são as suas dúvidas, ok? Muito obrigada mais uma vez, obrigada por me receber aqui na Clínica Pisati. A gente não colocou o endereço, mas no site tem tudo, né? Tem tudo que fica aqui em Alphaville. Ali também, como eu falei no início, tem o meu endereço, vocês podem entrar e nos contatar também. Muito obrigada mais uma vez. E nos vemos em breve numa próxima live. Aliás, a próxima live é terça-feira que vem às 19 horas. Daqui a pouquinho eu já divulgo. É um tema bem interessante também. Ok? Um beijo, muito obrigada. Obrigado. E até mais. Até mais.